Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né? E hoje estou aqui em mais uma entrevista, né? O meu convidado de hoje é Lucas Ferrante e a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Sobre o retorno à volta das escolas, né? Nesse momento de pandemia, né? O Lucas é filologista, né, Lucas? Sou biólogo, com mestrado em biologia e estou terminando meu doutorado em biologia também. Sim, e o Lucas vai tratar numa visão um pouco, né, diferente que a gente vem abordando aqui, né? A gente tem que conversar com professores, né? Eu acho que é importante também a visão de um biólogo, né, para tratarmos desse tema. Lucas, você já se apresentou um pouco, né? Mas fala um pouco mais de você. Quem é o Lucas? Perfeito. Eu tenho trabalhado com várias questões tangentes à Amazônia desde o início da minha graduação. E no início da pandemia, eu estava trabalhando com povos indígenas e a gente chegou a publicar um trabalho na Science classificando os povos indígenas como grupo de risco. Nesse trabalho, a gente também deu alguns direcionamentos que, para controle da pandemia, que se tivessem sido seguidos, teriam controlado completamente a pandemia na Amazônia. Primeiro, a gente já avisava que a hidroxicloroquina, de fato, não era um medicamento que poderia funcionar, porque não era um antirretroviral, não tinha, de fato, embasamento teórico para que ele funcionasse, para que ele tivesse, para o que ele estava sendo testado. E nós recomendávamos o fechamento do transporte interestadual e intermunicipal justamente para o vírus não se propagar para o interior da Amazônia, né? Porque Manaus concentra as UTIs. Depois desse trabalho, o Ministério Público do Estado do Amazonas pediu para mim coordenar uma nota técnica para eles. A gente publicou essa nota técnica no dia 28 de maio do ano passado, está no site do MPAM, e nós fazemos recomendações muito precisas para controle da pandemia aqui no Amazonas, indo de encontro de uma nota de um outro grupo requisitado pela FAPEAM, né? Então, nós tínhamos, de fato, esses estudos, continuamos com esses estudos, a ponto da gente montar um grupo multidisciplinar, envolvendo pesquisadores de 4 instituições, INPA, o FAM, o FJF e o FMG. Esse grupo é constituído por mim, pela Ruth Camargo Vassão, que é pesquisadora aposentada do Instituto Butantan, trabalhou com os beta-coronavírus, a imunologia dos beta-coronavírus durante toda a sua vida. Os professores que são modelistas epidemiológicos, o Alexandre Celestino e o professor Luiz Henrique Duxmal, que é considerado o maior modelista epidemiológico do Brasil, fez o pós-doutorado dele em modelagem epidemiológica em Harvard, o Max Kudoff, que é o maior modelista epidemiológico do mundo, e outros nomes também, como médico infectologista, e que está à frente das ações de combate ao Covid em Minas Gerais, que é o professor e médico Unai Tupinambás, do Departamento de Medicina da UFMG. Então, nós compusemos essa equipe com 8 pesquisadores ao todo. Eu tenho coordenado e a gente tem produzido algumas coisas nessa linha. Dentre eles, o artigo publicado na revista Nature Medicine, que predisse a segunda onda para Manaus, né, com 4 meses de antecedência. Nós utilizamos um modelo epidemiológico do tipo SEIR, que é suscetíveis, expostos, infectados e recuperados, e chegamos a enviar um trabalho completo para Nature Medicine, e já era tão consenso no meio científico as segundas ondas, que a Nature pediu até para a gente enxugar e publicar isso na forma de um comment, porque para eles era dispensável publicar um modelo epidemiológico para tratar de segunda onda em Manaus, que era algo que já ia vir, com certeza, dada a negligência do poder público. Nesses próximos dias também nós tivemos aceitos mais 2 artigos, um deles confirmando as reinfecções para Manaus, o primeiro caso de reinfecção pela mesma linhagem do vírus em Manaus
está saindo agora também no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, editado pela Springer Nature. Então, nós temos trabalhado nessa linha durante a pandemia, de forma multidisciplinar e coordenada para fornecer informações, tanto através de estudos de caso, como de modelagem epidemiológica, para tentar elucidar essas questões. Maravilha, Lucas. Muito bom, muito interessante, né? Esse trabalho e bastante importante. Lucas, agora a gente entra na questão, né, do nosso tema, né, que é o retorno à volta às aulas. Né? A primeira pergunta que eu faço para você é quais são os riscos que as crianças e a comunidade escolar em geral estão expostos com o retorno, né, durante a pandemia? Perfeito, Guilherme. Esse é uma discussão extremamente importante. Eu te agradeço, inclusive, pela oportunidade de estar falando sobre isso. Nós precisamos, antes de tudo, falar para a população olhar com dados, né? Então, nós temos alguns dados que mostram o risco do retorno das aulas presenciais. Como foi falado na CPI, houve um acordo entre governo estadual e governo federal em propiciar, lá em agosto do ano passado, o retorno das aulas presenciais, para principalmente disseminar o vírus entre as crianças e fazer com que Manaus talvez alcançasse a imunidade de rebanho. Por que isso é importante? Qualquer pessoa pode abrir um boletim epidemiológico da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, do mês de dezembro, que tem toda a linha do tempo da pandemia do ano passado. Se essas pessoas olharem quando acontece o início da primeira onda, da segunda onda, isso vai estar marcado em outubro. De uma hora para outra, em outubro, o número dos casos mais que dobraram. Isso é extremamente importante. A gente precisa retroceder e entender o que causou aquele aumento de casos e o início da segunda onda em Manaus. Isso é muito claro. Está nos próprios boletins de forma pública. E quando a gente olha esses dados, e a gente retrocede 21 dias, e por que 21 dias? É exatamente o ciclo viral, 14 para surgir as internações depois das infecções, 21 já começam a aparecer até os óbitos. A gente tem a data de 24 de setembro, que foi o retorno das aulas presenciais. É interessante porque Manaus não teve nenhum aumento drástico de casos, nem depois das eleições, e, logicamente, as festas de final de ano contribuíram para a segunda onda, mas aquilo já vinha em andamento desde outubro, né? Então, nós podemos calcular tanto o início da segunda onda e os fatores que a geraram e o surgimento da variante P1. É consenso já entre os cientistas que a variante P1 tem que ter surgido em novembro, e em meados de novembro, no meio de novembro, nós tivemos que já ter 2.000 casos ativos em Manaus. Isso é antes das eleições. Então, a gente não pode atribuir nem a segunda onda, nem o surgimento da P1, nem as eleições, nem as festas de final de ano. Elas podem ter contribuído para disseminar, mas elas não podem ser atribuídas como as causas nem da segunda onda e nem do surgimento da variante P1. Entretanto, quando a gente pega um índice de mobilidade urbana de Manaus, do Google Mobility Reports, que monitora os celulares, e a gente observa o aumento da mobilidade urbana exatamente com o retorno das aulas presenciais, um aumento de 40%, né? Batendo com a data de aumento de casos em outubro, desencadeando a segunda onda e desencadeando o surgimento da P1, a transmissão comunitária viral, que fez com que, em meados de novembro, nós já tivéssemos 2.000 casos da P1. Então, essa dinâmica é muito importante de ser entendida. Primeiro, porque o retorno das aulas presenciais causou a segunda onda em Manaus e causou o surgimento da P1. Né? Mas nós temos outros fatores também. Por exemplo, em outros países, tipo a Suécia, que tem protocolos rígidos, o retorno das aulas presenciais causou uma mortalidade de crianças acima da média histórica de 7 a 16 anos. Né? Então, existe mortalidade de crianças também. Isso é um estudo publicado na Science. E esse estudo ainda, ele falou que os pesquisadores que arguiam para a segurança do retorno da volta às aulas excluíram deliberadamente os dados que mostravam que não era assim.
né? Então, hoje é tido pelos artigos da Science como consenso no meio científico, mesmo entre aqueles pesquisadores que defendem o retorno das aulas antes das vacinas, que localidades que estão em transmissão comunitária, que é o caso de Manaus, o que é uma transmissão comunitária? São mais de 40 casos ativos na comunidade, onde você não tem conhecimento de todos os casos para monitoramento, que logicamente é o caso de Manaus. Manaus ainda tem milhares de casos diários, né? Não deve retornar às aulas presenciais. Sim, Lucas, é correto, né, essa visão que se tem que a escola aberta pode virar um local de fabricação de novas variantes? É correto, mas a gente precisa entender os diferentes tipos de escola e a gente precisa fazer algumas comparações antes. A escola, a gente sabe que os protocolos são ineficazes de fato. Por quê? Existe um estudo da Scientific Reports que mostra que as crianças têm uma carga viral equivalente à dos adultos e transmitem mesmo quando elas estão assintomáticas. Então, isso é um problema muito sério, porque antes se discutia que as crianças não transmitiam, que não tinha problema nenhum. Inclusive, tem um estudo da Pediatrics, que foi feito pela Pamela Lugon, publicado recentemente. Pamela Lugon precisou vir até a público se explicar, porque esse estudo estava sendo utilizado para falar que embasar o retorno das aulas presenciais, que não era o propósito do estudo e era completamente inviável utilizar esse estudo para esse propósito. Por quê? Ele avaliou a transmissão e taxa de infecção de crianças numa comunidade do Rio de Janeiro em isolamento social. Então, se essas crianças estavam em isolamento social, elas deveriam, logicamente, se infectar mais do que transmitir. E foi o que o estudo viu, que crianças em isolamento social se contaminavam mais que transmitiam, porque elas estavam em isolamento social. Aquilo não poderia ser extrapolado, por exemplo, para embasar o retorno das aulas presenciais, porque era um outro contexto. E quando nós olhamos essa questão, que as crianças têm carga viral equivalente à dos adultos, que elas podem transmitir mesmo quando elas estão assintomáticas, isso entra com outro estudo recentemente publicado por um grupo de pesquisadores da USP que avaliou mais de 270 tipos de máscaras utilizadas no Brasil. Dentre eles, as máscaras de pano, que são utilizadas pelo protocolo da SEDUC. E essas máscaras podem ter uma eficiência em retenção do particulado de até 15% só. Então, vejam a disparidade que a gente tem nesses protocolos de segurança. A gente tem pessoas que não vão estar sendo monitoradas, porque eles não estão fazendo testes em todas as crianças, elas vão estar assintomáticas. Então, você tem uma maior atividade viral na comunidade, essas pessoas vão estar saindo de isolamento social. Com a rescisão do isolamento social pelo retorno das aulas presenciais, só em Manaus é equivalente a se colocar mais 500 mil pessoas para conviver na comunidade. 500 mil pessoas, é muita gente. Sendo que você vai ter muitas crianças com carga viral ativa, com a mesma capacidade de transmissão com o adulto, estando assintomáticas, não vão estar sendo monitoradas, com máscaras que não funcionam. Então, quais são os problemas disso? Primeiro, os protocolos das escolas de fato não funcionam. A gente sabe que o ano passado teve transmissões e contaminações, tanto em escolas particulares quanto as públicas. Mas um outro problema também é o transporte público. Porque qualquer trabalhador vai estar muito mais em contato com um pool de pessoas que pode estar contaminado muito maior. Então, o transporte público fica mais lotado. Por isso que a gente observa, justamente, maior taxa de contaminação na escola pública do que na privada. Alunos de escola privada normalmente vão com seus próprios carros, né? Agora, a mobilidade urbana com o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas muda drasticamente. Esse é um problema muito grande. Muda em mais de 40%. Né? E isso está em consonância com as taxas de aumento de casos em Manaus e em outros lugares também. Perfeito, Lucas. Tem muitos pais, né, Lucas, que estão atentos a essa discussão, né? E eu queria que você falasse para eles a partir de qual momento que seria mais prudente e seguro do retorno às atividades escolares. Perfeito. Nós temos alguns indicadores e algumas coisas que precisam ser discutidas. Né? Primeiro, as consequências para as crianças do retorno. Como eu falei,
Existem estudos que mostram a mortalidade de crianças além da média histórica, como esse estudo publicado na Science, né, que mostrou um aumento de mortes de crianças entre 7 e 16 anos para a Suécia, que é um país que tem protocolos imensos de segurança, né? Então, os países de primeiro mundo já revogaram essas questões de retorno das aulas presenciais sem vacina, né? Nós temos alguns exemplos que podem embasar quando será seguro o retorno das aulas presenciais, lembrando que como as aulas estão ocorrendo de maneira remota, minimizando o impacto da perda educacional para as crianças. Então, as aulas estão ocorrendo de maneira remota e se a gente consegue desempenhar qualquer atividade de maneira remota na pandemia, seria o essencial para a gente conter a transmissão comunitária. A gente precisa lembrar que a gente está acelerando a transmissão comunitária do vírus numa velocidade maior do que a gente está vacinando as pessoas. Isso é um problema muito grande, porque a gente está alavancando o número de aumento de casos em vez de diminuir, e isso aumenta os casos na comunidade, pode fazer com que surja uma variante resistente às vacinas, porque a gente está continuando transmitindo e o vírus continua mutando. Então, isso é um dos fatores principais, isso pode colocar em xeque todo o controle da pandemia até agora. Então, isso é muito sério. Essa é uma das primeiras consequências. Precisamos entender que as crianças são, sim, afetadas pelo vírus, logicamente em menor taxa dos adultos. Crianças também transmitem para os seus familiares. Muitas pessoas falam, mas e o dano psicológico das crianças ficarem em isolamento social? O dano psicológico do luto ou de perder um arrimo da família, os problemas que acarretam para as crianças da desestruturação familiar, da perda de um arrimo da família pela Covid, é muito mais danoso do que o isolamento social. O isolamento social, infelizmente, é uma consequência que a gente ainda demanda dela. Gera problemas, mas são infimamente inferiores aos outros problemas de se adquirir Covid, inclusive as sequelas, 70% dos internados ficam com sequelas. E para quem tem dúvida disso, dos impactos disso no Brasil, eu recomendo procurar notícias no Google sobre o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, que é o maior hospital pediátrico do Brasil. Ele estava semana passada, com 22 leitos ocupados com internações de crianças com Covid, 7 delas na UTI. E houve vários óbitos de crianças na semana passada em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, em decorrência da Covid. Curitiba optou por retornar às escolas, né? Então, essa foi a consequência. Então, a gente precisa ficar claro, as crianças estão morrendo com o retorno das aulas presenciais, estão contaminando os pais que estão morrendo, e a gente ainda está aumentando a transmissão comunitária, gerando novas variantes. Então, quando vai ser seguro, de fato? Quando a população estiver, de fato, vacinada. O modelo do tipo SEIR, que é o modelo epidemiológico que a gente usa, ele consegue simular situações de controle. E ele indica que será seguro com vacinação acima de 85% de toda a população, incluindo crianças. Né? Então, nós estamos ainda um pouco longe de vacinar crianças, mas nós estamos longe de vacinar a população inteira. Né? O presidente Bolsonaro disse que até o final do ano nós vamos ter vacinado toda a população para quem quiser, mas isso é um dado que é impossível de ser realizado. Hoje, o Brasil imunizou através de vacinas 11% da população apenas. Manaus imunizou 13% da população. Não, Lucas, mas o prefeito de Manaus disse que a vacinação já avançou até os 36 anos agora, nós já vacinamos. Vacinar é diferente de imunizar. Primeiro, a pessoa só está imunizada 28 dias depois dela ter tomado a segunda dose. Manaus não avançou a segunda dose nem a 15% da população. E o Brasil não avançou nem a 11%. Então, isso é muito sério, porque nós não estamos gerando imunizados. Nós estamos ampliando as faixas, sem preocupar com as segundas doses, muitas pessoas não vêm tomar. Então, uma ampla parcela da população ainda está suscetível, e quem teve contato com o vírus perde essa imunidade depois de 200 dias. Não existe imunidade de quem teve contato natural com o vírus, só através de vacina. Inclusive, nós calculamos as taxas de imunizados via contato com o vírus em Manaus, essas taxas estão inferiores a 30%. Manaus hoje está numa situação pior do que estava em dezembro do ano passado. Isso é uma situação preocupante. Então, com o retorno das aulas presenciais,
Nós vamos desencadear, de fato, a terceira onda que já está ocorrendo. E já está ocorrendo recrudescimento da pandemia, como a própria FVS reconheceu. O governo do estado do Amazonas reconheceu que existe possibilidade de terceira onda. E aí nós vamos gerar um cenário equivalente ou pior que o ano passado, porque nós estamos numa situação pior, apesar das vacinas. Né? Então, esse é o problema. Então, nós precisamos avançar a vacinação antes desse retorno. E nós temos alguns exemplos reais disso. Lucas, então os modelos indicam que só com 95% da vacinação, tá, mas como a gente comprovar isso? Serrania, no interior de São Paulo, participou do experimento de vacinação de toda a população adulta, pelo menos, né? E lá foi vacinado 95% da população, e mesmo com vacinação de 95% da população adulta, as taxas de transmissão viral permaneceram em 20% ainda, o que é muito alto. Então, nós precisamos avançar, inclusive, a vacinação até crianças, né? Já se está discutindo a segurança, esses protocolos de teste já estão avançando, e até que isso se chegue, na vez das crianças de vacinar, nós já vamos saber a segurança disso, porque nós estamos muito longe ainda de terminar de vacinar todos os adultos. É impossível que nós vacinemos todos os adultos no final do ano. Então, veja, se nós não vacinamos 11%, nós não imunizamos 11% dos adultos do Brasil, quem diria chegar nas crianças, né? Então, de fato, nós estamos muito longe e esse tempo será suficiente para a gente descobrir a segurança das vacinas nas crianças. Então, nós precisamos ir discutindo isso, porque, de fato, só com vacinação de 95%, de 90% de toda a população, é que vai ser seguro tal retorno. Antes disso, a gente tem alguns problemas muito graves. Primeiro, que a gente vai manter a taxa de mortalidade acesa dentro da população. E o pior não é nem isso, que a gente vai manter a transmissão comunitária ativa. Isso vai causar novas mutações e fazer com que surjam novas variantes, inclusive podendo surgir variantes resistentes às vacinas. E aí isso coloca em xeque o programa de vacinação. Então, é completamente inviável o retorno das aulas presenciais nesse momento, e vai ser seguro quando essa vacinação avançar drasticamente, o que vai ser só lá para o meio do ano que vem, final do ano que vem, dada a lerdeza do governo federal em comprar vacinas. Sim, então mesmo assim, gerou muita expectativa, Lucas, né? Por exemplo, do estado de São Paulo, falar que vai vacinar a população até 18 anos até setembro. Então, assim, mesmo com essa expectativa que o governo estadual deu em relação ao avanço da vacina, ainda a gente encontra em maus lençóis? Sim, a gente se encontra em maus lençóis, infelizmente, porque a comunidade escolar em si, as crianças, que é a maior parte da comunidade escolar, são de uma faixa etária menor de 18 anos. Então, isso não adianta, não é o momento de retorno das aulas presenciais. Isso precisa ficar claro, a gente precisa desmistificar, e tem associações como a Associação de Pediatras, que não está olhando a situação como um todo. Tinha uma nota técnica da Associação dos Pediatras falando, não, mas as crianças têm baixa taxa de infecção e baixa taxa de mortalidade. Primeiro, que é uma roleta russa, né? Você vai colocar seu filho em risco. Segundo ponto é que estão desconsiderando as sequelas, né? 70% das pessoas infectadas ficam com alguma sequela. Terceiro ponto que estão desconsiderando é que as crianças podem transmitir para os pais. E o quarto ponto mais importante é o alavancar da transmissão comunitária. Nenhum desses pontos está sendo olhado pela visão médica. Isso é muito grave. Né? Então, eu acho que os médicos têm que ficar um pouquinho dentro do quadradinho deles, porque eles não entendem disso. A maioria não tem publicações sobre isso, não tem uma tradição científica. Isso é um falho, inclusive, da carreira médica. E os artigos científicos precisam ser lidos também por esses profissionais, porque dar determinados pareceres como esse colocam toda a comunidade em risco, que de fato é o que está acontecendo. Então, a nossa recomendação é que o retorno das aulas presenciais seja suspenso para todo o Brasil agora. E, infelizmente, dadas as baixas taxas de vacinação, nós precisamos pensar em medidas para frear a transmissão comunitária. Uma dessas medidas é conter a transmissão viral através de medidas não farmacológicas, como o isolamento social, que já foi provado que funciona. Inclusive, nós embasamos um lockdown para Curitiba e foi visto que salvou mais de 1.500 vidas. Nós precisamos diminuir a transmissão comunitária nesse momento.
não dá para a gente manter essa transmissão comunitária ativa nos limiares que a gente estão hoje aqui, né? Então, isso é extremamente preocupante e vai manter a pandemia acesa. Então, nós precisamos rescindir isso. O Brasil já é um celeiro de novas variantes. O Brasil tem mais de 18 variantes circulando. Nos últimos um mês e meio, o Brasil produziu 3 novas variantes, uma no interior de São Paulo, uma em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e uma no Rio de Janeiro. E outras estão surgindo. Então, a situação é muito grave, né? Nós não podemos propiciar essa condição de surgimento de novas variantes como está ocorrendo. O retorno das aulas presenciais é extremamente problemático, porque isso justamente alavanca os casos, a transmissão comunitária e faz surgir novas variantes que podem colocar em xeque o programa de vacinação. Então, o Brasil hoje está na contramão do mundo no controle da pandemia, infelizmente. E não dá para a gente discutir retorno de nada nesse momento, porque as nossas taxas de vacinação são medíocres. Isso precisa ficar claro. Sim. Ô, Lucas, a que pé, né, está os testes de vacinação para criança? Isso ainda já está sendo avaliado em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, tanto que as crianças nos Estados Unidos já estão sendo vacinadas até a pré-adolescência de 12 anos. Né? Então, alguns países já estão avançando nessa questão, mostrando que é seguro de fato. Né? Como o Brasil está extremamente retardatário no seu plano de vacinação, os exemplos desses outros países vão servir imensamente para o Brasil. Né? Então, os Estados Unidos também é um país imensamente miscigenado, os dados poderão ser extrapolados para o Brasil tranquilamente, e esses outros países que estão muito mais avançados no programa de vacinação já têm avançado esses testes para crianças, inclusive o programa de vacinação para jovens. Né? Então, os Estados Unidos já está imunizando crianças de até 12 anos de idade. Então, como nós ainda vamos demorar para chegar nesse processo, até que a gente chegue, esses estudos já vão estar, e os resultados disso nos outros países já vão estar bem consolidados. Beleza. Aí, ô Lucas, existe um comentário, né, que a gente sabe que é bastante ignorante, né, que mas eu tenho que retornar, mas caso pegar, consome a tal da ivermectina ou consome, né, toma cloroquina. Qual é o risco de pensar dessa maneira? Perfeito. Primeiro que a ivermectina, o próprio fabricante da ivermectina falou que a ivermectina não funciona, né, em declarações públicas. Então, eu nunca vi uma empresa farmacêutica que não queira vender remédio, para começar. A ponto de a empresa reconhecer isso, é que, de fato, existem riscos. E esses riscos são hepatotóxicos, né? Ela é extremamente prejudicial ao fígado. Já tem vários casos de pessoas que se medicaram com ivermectina que tiveram danos ao fígado, agravando o quadro, inclusive, do Covid. Quanto à hidroxicloroquina, já existem vários estudos, dentre eles 2 muito importantes, publicados no The New England Journal of Medicine, que é um dos maiores periódicos médicos do mundo. O fator de impacto desse periódico é 70 vezes maior, por exemplo, do que o Anais da Academia Brasileira de Ciências ou Cadernos de Saúde Pública, que é editado pela Fiocruz, né, que é um jornal editado por médicos para médicos. Né? E lá se concluiu, através de estudos randomizados, com grupos controle, de que a hidroxicloroquina ela aumentava o tempo de internação em até 3 dias. Então, por exemplo, numa situação de colapso do sistema de saúde, em vez de ajudar, ela piora, né, porque as pessoas vão demandar de mais tempo internado, e isso é uma situação muito drástica, e ela aumentava o risco de morte também. Né? Então, a hidroxicloroquina ela só não funciona, as evidências de que ela não serve para o tratamento do Covid estão muito bem consolidadas, isso em revisões também, estudos de meta-análise muito bem feitos, que fizeram uma triagem adequada, como ela agrava a situação dos pacientes. Então, não existe tratamento precoce, é uma burrice. Tem muito médico burro que receita isso, precisa deixar claro que é burro, porque não está lendo a literatura científica, mude de médico, esfregue na cara desses imbecis que não estão lendo, isso é grave, e tem uns mais burros ainda que ainda tomam em vez de receitar. Né? Então, é grave a situação disso.
Porque a literatura científica médica é clara. E essas pessoas não estão lendo, são profissionais incompetentes. Nós temos médicos extremamente competentes, é preciso dizer isso. Mas nós temos, como em toda a população, uma parcela que é extremamente ignorante, né? E é preocupante. Essas pessoas prestam um desserviço à medicina e às pessoas do Brasil, porque a literatura científica médica é muito clara nisso, né? Só cego que não quer ver mesmo para ainda continuar receitando hidroxicloroquina. Falam, não, mas a gente tem a liberdade, existem algumas evidências. Se olhar o que você receitou na sua enfermaria, ali para os seus pacientes, não te fornece uma visão global da situação, né? É uma visão minimalista e ridícula do ponto de vista científico. Todas as evidências científicas nos maiores periódicos científicos do mundo mostram que de fato não funciona. Mesmo no período pré-infecção, ali do início da infecção, nós não temos um medicamento. E a ivermectina, assim como a hidroxicloroquina, são remédios utilizados para tratamento de protozoários, né? Não tem como uma ação antirretroviral. O coronavírus é um vírus, né? Feito com base de RNA. Esses medicamentos não têm qualquer eficácia comprovada para ser um antirretroviral. Não teria nem por que estar sendo cogitado essas porcarias para ser utilizadas, né? E é uma vergonha. Uma pessoa, se você tem um médico próximo que lhe receitou isso, mude de médico. Saia desses médicos, porque de fato eles não sabem o que estão fazendo e estão colocando sua vida em risco. Sim, e o efeito para a criança é maior? Com certeza, porque as crianças têm um organismo muito mais frágil, né, dependem muito mais ali, então a ação hepatotóxica é muito maior. Esses medicamentos não são recomendados para crianças para serem ministrados à torta e à direita. É uma situação gravíssima, né? Por mais que eles sejam seguros para tratamento de outras doenças, a gente tem que entender o contexto, né? A avaliação de risco. Não dá um medicamento numa dose maior porque acha que funciona sem funcionar. Você está causando outros distúrbios na fisiologia do organismo, de um organismo que precisaria estar pleno ali para combater naturalmente a Covid, né? A Covid é uma gripe severa, né? E infelizmente nós não temos tratamento no momento, e esperar que o ciclo viral passe tratando os sintomas. É isso que hoje a gente pode fazer, né? Nós já temos algumas medicamentos surgindo ao redor do mundo nesse momento, mas ter medicamento não abole a vacinação, muito menos as medidas restritivas. Por quê? Porque o vírus continua em transmissão comunitária, ele continua mudando. E aí esse medicamento vai parar de ser eficaz dali a uns meses, né? Então nós precisamos conter o vírus para impedir as mutações. Não adianta falar, criei um remédio 100% eficaz. Vamos abrir tudo. Aí aumenta a transmissão comunitária, o vírus muta de novo, e aí esse medicamento perde a eficácia e a população está ferrada novamente. Sim. E, Lucas, na minha modesta opinião, né, o Brasil nunca teve um isolamento social sério, muito menos teve um lockdown, né? Não teve. E também nunca teve também a questão, né, de uma testagem massiva, né? A gente parece que a gente está nadando no escuro, né? Tipo, tentando caçar um gato preto no escuro, né? Se a gente tivesse num cenário diferente, onde que essas questões fossem colocadas em pauta e que fossem colocadas na prática, a gente estaria numa situação melhor para o retorno às aulas? Com certeza, com certeza. Né? Nós vemos que nós temos alguns exemplos no Brasil de localidades que fizeram um lockdown mais severo, né? Chegaram mais próximos disso. Curitiba chegou a fazer um isolamento social de 21 dias, que é o adequado, porque é o período do vírus, nós que embasamos. Durou 21 dias, se estendeu por mais uma semana, e ele chegou a limiares de contenção da mobilidade urbana de 40% a 50%, com picos de 60%. Foi suficiente para impedir a ocorrência de uma terceira onda com uma magnitude 4 vezes maior do que as primeiras. Isso foi reduzido para metade
né, do que era projetado de 90 óbitos diários, caiu para 40, salvando mais de 1.500 vidas. Então, um dos exemplos de que o lockdown funciona, mesmo não atingindo os limiares de mobilidade urbana adequados. Outro claro caso também é Araraquara, que fez um lockdown perfeito no período adequado, com restrição da mobilidade urbana e zerou o número de óbitos na semana seguinte, né? Então, o lockdown funciona, não se tem mais dúvida disso. Tem trabalhos no Clinical Medicine monitorando esse tipo de coisa. É importante dizer que tem pessoas fraudando dados, né? Dentre eles um médico, Ricardo Zimmermann, que divulgou um estudo sem revisão pelos pares, falando que o que gerou em Manaus a P1 e a segunda onda foi o isolamento social. Nós nunca tivemos isolamento social aqui em outubro, né? Tirou da bunda mesmo esse resultado, né? Precisa ser falado isso. Os profissionais ridículos, esse RMM tem que, o Conselho de Medicina tem que caçar o conselho de um imbecil desse, que produz uma informação colocando a população em risco, né? Nunca se teve isolamento social nessa época. O que se teve foi afrouxamento das medidas restritivas, retornando às aulas presenciais, né? Então, uma fraude científica, uma vergonha, né? Uma atitude dessa, né? O profissional tem que ser limado da área da saúde. Então, é extremamente preocupante essa situação. Nós nunca tivemos isolamento social rígido, principalmente em Manaus, em São Paulo, nunca foi aplicado. Poucos municípios, de forma muito isolada, fizeram isolamento de forma adequada no Brasil, né? O exemplo Araraquara, Curitiba, embora não se tenha alcançado os limiares de isolamento social adequados, mas fez durante todo o tempo e salvou muitas vidas. Então, nós precisamos de isolamento social feito de maneira séria, né? Considerando os dados, de fato, do que serve para conter a pandemia, não fazer esse isolamento social curto, né? Ou essas outras medidas restritivas que não agem diretamente na contenção da mobilidade urbana. E é interessante, existe um estudo publicado na Science que avaliou as medidas restritivas em mais de 41 países, né? E esse estudo mostra que o fechamento de escolas e universidades, ele é a segunda medida mais eficiente para conter a transmissão comunitária do vírus, né? Então, dados mensurados de 41 países, publicados num dos maiores periódicos científicos do mundo, mostrando isso com exatidão. Então, nesse momento é completamente inviável o retorno das aulas presenciais. Nós deveríamos estar pautando, de fato, pelo isolamento social, um lockdown nacional para conter o vírus. A gente sabe que é bobagem que as pessoas vão aumentar a contaminação ficando em casa. Isso é uma besteira, porque as pessoas podem contaminar muito mais pessoas saindo fora de casa, né? Então, é importante que as pessoas fiquem em casa, porque se elas ficarem 21 dias, que é o ciclo viral, essas pessoas contaminadas ficarem em casa, nós acabamos com os casos ativos no Brasil. O Brasil poderia se livrar da pandemia há exatos um mês, menos de um mês, 21 dias, fazendo um isolamento social adequado. Nós não temos capacidade de monitorar todos os casos ativos, então precisamos fazer um lockdown de fato. Seria isso. Sim, você falou da ideia de que a criança não adoece. Você que está mais ligado à área, né, do que eu, você percebe que essa ideia ainda é comum? O que se baseou nessa ideia? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre essa questão. Primeiro, isso é uma falsa noção que as pessoas têm, porque as crianças permaneceram em isolamento social até. Né? Então, quando logicamente, esse estudo, por exemplo, publicado na Pediatrics, mostra que as crianças tinham baixa taxa de transmissão e de infecção em relação aos adultos, justamente porque elas estavam protegidas em isolamento social. Né? Logicamente que o vírus, muitas das crianças são assintomáticas, né? E a proporção de crianças infectadas é bem menor que a dos adultos. Mas é uma mentira que as crianças não são afetadas e você tem dados concretos, por exemplo, os dados suecos, que mostram que houve uma mortalidade de crianças acima da média histórica, de 7 a 16 anos, uma mortalidade de crianças, né, com retorno das aulas presenciais. E também você tem o caso do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Muitas internações, sequelas e mortes de crianças. Então, é uma balela isso, de que crianças não transmitem, diferentemente do que mostra esse estudo no Scientific Reports,
e de que crianças não são afetadas pelo vírus, não podem se contaminar e vir a óbito, né? Então, é uma situação grave, de fato, e nós não devemos expor as crianças nesse momento. Que a pandemia ainda não está contida e nós sabemos que as crianças seguem os protocolos de maneira muito menor do que os adultos, né? É difícil você controlar crianças nas escolas. E aí a gente vai estar alavancando a transmissão comunitária. Então, nesse momento, a gente não deve aumentar a transmissão comunitária e tampouco colocar as crianças em risco. Deveríamos estar pautando pelo isolamento de todos nesse momento. E essa ideia de isolamento vertical não funciona. Já existem estudos, inclusive um estudo publicado no Caderno de Saúde Pública pelo Luiz Henrique Duxmal, que é do nosso grupo, né? Que verificou que esse isolamento vertical, que não adianta você colocar só os idosos em contenção de isolamento, ele de fato não funciona e descarta-se a efetividade disso, porque ele vai ter contato com outras pessoas de fato e se mantém a transmissão comunitária ativa, inclusive com o retorno das crianças. Sim, ô Lucas, tem, né, muita gente, né, tá se perguntando, e as universidades? As universidades, então, né, nesse cenário, nem pensar, né? Nem pensar, né? Nós precisamos ter responsabilidade nesse momento. O Brasil não está num momento de retorno de nada. O Brasil está num momento, nós estamos no pior momento da crise. Isso precisa ficar claro para a população, no pior momento da crise. Então, por que nós vamos retornar agora no pior momento? Isso precisa ficar claro para a população. Apesar da vacinação, nós não estamos melhor que o ano passado. Os índices de mortes, de internações estão muito mais elevados. Então, de fato, não é o momento para retornar. Universidades, assim como escolas, propiciam uma ampla transmissão comunitária. O que deve se fazer é voltar, talvez, os cursos de saúde, que precisam de aulas práticas, e só esses cursos que estão prestes a formar. Os outros devem se priorizar por aulas teóricas de maneira remota, né? Então, quem deveria estar voltando nesse momento? Cursos da área de saúde que estão prestes a formar e faltam só as aulas práticas, né? Assim, os outros cursos permanecem em isolamento social, vão tendo as aulas teóricas, as aulas ainda estão funcionando. E a aula teórica, nesse momento, o lugar de ter é em casa, em isolamento social. Esse estudo da Science mostra muito bem isso, que escolas e universidades, ambas, aumentam a transmissão comunitária. E Portugal é um exemplo disso. Portugal, ano passado, retornou às aulas em escolas e universidades, menos de um mês depois teve que fechar ambas, pelo aumento drástico de casos que isso causou. Então, está numa manchete do Globo, qualquer um pode dar no Google, Portugal fecha escolas e universidades, vai aparecer a matéria, todos podem conferir. Beleza, maravilha. E a gente sabe, então, nem com a vacinação plena dos adultos poderia retornar, né? Não, nós precisamos pensar em vacinação de toda a comunidade. Crianças não estão fora da comunidade e transmitem tanto quanto os adultos. Isso precisa ficar claro. Sim, outra coisa que é bastante discutida, o Lucas, principalmente na escola pública, né, e que eu vejo muito relatos, né, de professores trazendo essa discussão, é a estrutura, né, das escolas, né. Eu já fui professor da rede pública, Lucas, e eu posso dizer claramente para você que a escola não tem nenhuma mínima condição de receber alunos, né, nesse período, né? Aí eu te pergunto assim, mesmo se a escola tivesse uma estrutura de alta qualidade, que gente medindo, né, temperatura, né, álcool gel de qualidade, então nem nesse cenário poderia se retornar? Não, por quê? Mesmo que as crianças utilizassem, os profissionais da área de educação, máscaras FF2, N95, que são as que freiam, retém 95% do particulado. Então, já começa por aí. Nós temos máscaras sendo utilizadas nas escolas que vão de eficiência de 70% até 15%. Então, que protocolo é esse que não consegue nem frear a primeira barreira do vírus, né? Depois nós temos escolas que nem são, não tem circulação de ar. Os vasculantes e janelas das salas de aulas nem abrem.
Então, não existem protocolos eficientes para dentro da sala de aula. Mas no mundo hipotético que isso tudo funcionasse, nós ainda teríamos uma utilização massiva do transporte público, que nesse momento que a gente não pode aumentar a circulação viral e o transporte público é um problema. Então, a gente não pode dissociar essas duas coisas, a utilização do transporte público do retorno das aulas, e sequer os protocolos são implementados, são suficientes, esses protocolos são uma mentira colocada para a população. Não são seguros e não existem protocolos seguros hoje no Brasil. Ô Lucas, muitos falam da comorbidades, né? Eu, infelizmente, acompanhei casos de crianças que morreram por conta do retorno das escolas. Assim, uma criança, né, saudável, sem comorbidades, ela corre o risco de pegar e morrer? Sim, o risco de pegar a Covid é equivalente a de qualquer outra criança. E a gente vê que as pessoas com comorbidade, sejam elas crianças ou adultos, a questão é que elas têm uma maior chance de contrair a forma grave. Mas as pessoas sem comorbidades não estão livres, né? Você tem fatores genéticos associados ali que não estão presentes, às vezes, nas comorbidades de maneira física. Então, mesmo uma pessoa com ausência de comorbidades, isso já foi registrado, existem óbitos de crianças ou sequelas graves, tanto em adultos quanto em crianças que não apresentavam comorbidades. Então, como eu falei, é uma roleta russa. Você pode estar enviando seu filho para a escola, mas você não tem certeza se ele vai voltar depois. Ele pode contrair a doença e ir para um hospital e pode ser a última vez que você vai estar vendo ele. Sim. Muitas se falam, né, das fases. Aqui em São Paulo tem parece um lápis de cor, né? Você pinta a fase de várias cores e tal. Como que você vê essa questão das fases, né? Que principalmente que os governos estaduais estão tentando implementar? A gente vê uma questão muito grave, que primeiro é isso não avançando de acordo com a situação epidemiológica do município. Muitos municípios não estão adotando a bandeira adequada por pressão do comércio. Então, isso muitas vezes não chega com a informação correta para a população, né? A população precisa entender que nós não vivemos um modelo de segurança no Brasil nesse momento, que muitos municípios estão se mantendo na bandeira laranja, quando era para, devidamente pelo número de internações, ocupações de leitos de UTI, ter adotado a bandeira roxa, justamente por pressão do comércio para permanecer aberto. Esses prefeitos serão responsáveis por essas mortes, precisam ser responsabilizados, e é uma situação muito grave, de fato. Certo. Então, eu acho que é isso, Lucas. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente pela contribuição sua e por você ter aceitado o convite, né? Foi um muito bom papo e foi de extrema importância. Fico feliz demais por ter conseguido essa prosa aqui com a gente, esse bate-papo, né? Então, quero agradecer por isso. Eu acho que acho que essa discussão é uma imensa contribuição para os professores, para a categoria dos professores que estão em luta, né, contra esse retorno das escolas de maneira insegura, né? Então, quero agradecer imensamente por isso e peço para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, extremamente que as pessoas assistam isso, compartilhem, vamos fazer chegar essas informações, fiquem em casa e todo mundo precisa se vacinar de fato, né? A vacina é segura, salva vidas, o isolamento social funciona e salva vidas. Nós estamos ainda muito longe de superar essa pandemia e o contato natural com o vírus não fornece imunidade, é uma imunidade temporária que depois de pouco mais de 200 dias ou menos que isso até, ela pode declinar esses anticorpos do tipo IgG e a pessoa fica completamente vulnerável, inclusive com reinfecção sendo mais grave do que a primeira vez que a pessoa contraiu o vírus. Então, vamos se proteger. A gente precisa superar essa pandemia com medidas coletivas e vai ser através do isolamento social e da ampliação da vacinação que a gente vai superar isso. Não de outras maneiras, com utilizações de medicamentos profiláticos ou outras medidas que não sejam essas, né? E nesse momento, sim, nós precisamos de isolamento social. Fiquem em casa e se cuidem. Um abraço a todos. Beleza, então maravilha. Mais uma vez agradecendo o Lucas, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Mesa de Debates Título Um Pouco, curta esse e outros vídeos no YouTube, né? Compartilhe nas redes sociais,
curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook, né, e siga a gente no Instagram, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!